Quando você confia que o mundo está em constante evolução, você passa a fluir e caminhar junto com ele. E foi na crença da expansão tecnológica que nasceu o jornalismo digital em Mato Grosso do Sul. E para isso a gente teve alguém que acreditou muito nessa proposta da digitalização da notícia aqui no nosso estado. E é por isso que o programa Personalidades recebe Lucimar Couto, fundador e diretor do Campo Grande News. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação com a gente. Muito obrigado. Bom, eu quero contar a sua história, é para isso que o programa Personalidades existe. O Campo Grande News é um veículo super consolidado aqui no nosso estado, é conhecido nacionalmente, eu sei que tem projetos aí de expansão à vista, mas antes eu quero saber do senhor como que foi ingressar no jornalismo, foi uma paixão arrebatadora ou foi algo que aconteceu por acaso? Foi por acaso, eu não tinha... Não era um projeto jornalismo, pelo contrário. Até no início a minha intenção era fazer engenharia, mas eu estava num período desempregado e por acaso passei em frente do jornal Correio do Estado, que ainda era lá na 14 de julho, entre a Cândido Mariano e a Maracaju, e uma fila, eles estavam contratando para auxiliar de reportagem. Fiz um teste, uma semana, passei e entrei no jornalismo por aí. Gostei e aí comecei minha carreira no Correio do Estado, inicialmente, onde eu aprendi bastante, onde foi uma escola. E aí passei por vários veículos aqui em Campo Grande. O Diário da Serra, Jornal da Manhã, Tribuna, alguns semanários. Foi aí que eu comecei no jornalismo. E é até interessante o senhor ter comentado que queria fazer engenharia, porque nas nossas trocas de mensagens aqui para a produção desse programa, muito humildemente, né, o senhor comentou comigo que era um redator, que não dava entrevistas, que provavelmente seria a primeira entrevista televisionada, né? Mas talvez esse engenheiro realmente ficaria de lado uma vez que o senhor tivesse em contato ali com a notícia e com a escrita. Se descobriu, então, um redator a partir de então? Na verdade, foi por acaso, mas aí me apaixonei. Né? A partir dali eu passei a ler bastante, a me interessar mesmo pelo jornalismo, a conviver nas redações, acompanhar pessoas, grandes profissionais que depois ficaram meus amigos, como Oscar Ramos Gaspar, Max Wilson, Moacir Castro, que trabalharam numa época lá no jornal no Diário da Serra, pessoas que eu até hoje tenho contato, que a gente conversa, enfim, troca ideias, enfim, estamos em contato ainda. Mas ali foi o jornalismo para mim é uma coisa muito empolgante. Eu aprendi, eu cresci dentro de uma redação. Eu não tenho faculdade de jornalismo, minha faculdade foi feita nas redações, mas eu me apaixonei. Por isso quando eu falei para você que eu não acho que não estaria aqui, não sei se tenho esse tamanho para estar aqui como personalidade, mas eu sou um repórter, eu não sei, o pouco que eu sei é escrever. Eu não sou de vídeo, não tenho, no áudio eu sou ruim. Mas eu faço uma razoável competência na escrita. E sou uma pessoa assim que, quando a gente criou o Campo Grande News, eu passei a impor as minhas ideias, a colocar minhas ideias que eu tinha do jornalismo, que eu sempre defendi, mesmo quando eu trabalhava como empregado, que o jornalismo você tem que fazer o jornalismo para o cidadão, para o povo. Não adianta você fazer, você escrever, você fazer uma reportagem, sem que o cidadão, a comunidade não esteja nesse contexto. Ele não vai se interessar. Não adianta você fazer
só o discurso do político, se você não trazer o dia a dia da comunidade, do bairro onde ele mora, do que ele enfrenta lá. E isso eu trouxe para o Campo Grande News, isso eu fiz. E talvez por aí que o Campo Grande News cresceu, ganhou uma importância no jornalismo que as pessoas e as pesquisas colocam, mostram isso. E a gente ganhou uma dimensão muito boa, muito grande. Então o Campo Grande News, lá atrás, quando a gente começou, na verdade, a ideia de fazer o Campo Grande News não foi inteiramente minha, foi do meu sócio, o empresário Miro Seulin, porque ele tinha um provedor e ele viu ali um caminho do jornalismo online. Ele viu algumas pessoas migrando do impresso, leitores saindo do impresso para ir ler na internet. Naquela época era o UOL, 2 anos antes tinha o UOL, e nós entramos 2 anos depois, quer dizer, num estado, no Mato Grosso do Sul, né, fora do grande centro, fora enfim, na periferia do país, a gente criou um jornalismo online que fora do grande centro não tem essa importância que tem, que se teve aqui, que se tem aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, e comentando agora sobre o senhor, né, a sua vida, o senhor é campograndense e mais do que ninguém eu acredito que tenha presenciado muito da evolução política, dos acontecimentos aqui da nossa cidade, também dessa transição que eu acho que foi muito natural, né, com o avanço da tecnologia, porque vocês acreditaram nisso, do jornalismo impresso para o digital, não desmerecendo que ainda existe, que as pessoas muitas ainda leem, gostam de folhear, né, de repente os livros, os jornais, mas eu gostaria de que o senhor comentasse com a gente situações que foram marcantes na sua carreira jornalística, porque a gente sabe que assim como políticos, como grandes figuras do esporte, como pessoas influentes na sociedade, a sociedade, de modo geral, não deixa de se informar, não deixa de acessar os veículos de comunicação. É através de nós, jornalistas, que eles sabem o que está acontecendo no mundo. Então, a gente está trazendo a mensagem todos os dias. E eu acredito que o senhor tem um papel importantíssimo na evolução dessa história do jornalismo sul-mato-grossense. Então, é por isso que o senhor está aqui também, né? É uma figura importante, está deixando um legado. Né? Então a gente não pode deixar de enaltecer e reconhecer isso com o senhor. E eu gostaria de saber muito, né, como campograndense, porque a gente sabe que nas gerações do senhor, por exemplo, muitos vieram de fora, vieram de outros estados, né, não nasceram aqui. Para o senhor contar como é que foi misturar essa sua história de vida em Campo Grande, né, naquela época, 65 anos atrás, com o jornalista e o mundo atual do jeito que ele se desenvolveu. A minha vida, como eu te falei um pouquinho atrás, eu entrei no jornalismo por acaso. Antes disso, eu venho de uma família bem humilde, então eu fui trabalhar bem cedo, trabalhei na construção civil, no comércio, mas sempre como peão mesmo. E o jornalismo me deu uma oportunidade de crescer um pouco, melhorar um pouco, uma condição melhor de vida. Mas assim, o que mais me marcou, o que mais me marca no jornalismo, primeiro eu tenho uma preocupação muito grande com informar com responsabilidade. Isso é uma marca que na minha redação, no meu jornal, o pessoal todo lá, a primeira coisa que eu coloco, que eu falo com os repórteres que vão para lá, é essa preocupação de que a notícia, ela só é notícia se você tiver a certeza, a fonte e a credibilidade da fonte. Não é qualquer um que chega lá, fala uma coisa, você já vai reproduzir isso e publicar. Então você tem que ter a certeza de que aquilo lá é verdadeiro. Colocado isso, a coisa que mais me marca, a gente tem o lado B do jornal, que isso me marca muito, me emociona, quando a gente faz uma reportagem e projeta um projeto, uma pessoa. Às vezes, e já aconteceu em muitos casos, as pessoas
tão desesperada, em situação difícil na vida, e ela põe uma barraquinha ou uma mesa numa praça e vai vender um salgado, e a gente vai lá e descobre aquela receita, faz, e ela cresce de um jeito que ela monta uma loja, e chega a ponto de uma senhora que vendia bolo aí, do CDL, Clube de Diretor Lojista, reconhecer, trazer ela para dentro desse clube, que era um clube de elite, só as grandes lojas, tradicionais lojas do comércio de Campo Grande participavam. Aí, de repente, aparece uma pessoa de uma periferia, de uma vila. Então, isso sim, acho que isso é a importância do jornalismo, está aí. Não é só você dar a notícia, você tem que contribuir de alguma forma com a sociedade. E essa contribuição, o Campo Grande News tem, ao longo dos seus 26 anos, tem dado. E eu gostaria de saber, assim, né, eu na faculdade, como eu estava comentando com o senhor, a gente pegou essa transição, na minha época, né, do impresso para o digital e gerou muita discussão entre os professores, os debates, as mesas redondas, de que não ia dar certo, que o jornalismo ia morrer, porque a matéria não ia ser apurada da forma não ia ser bem apurado, enfim, o impresso já não dava a notícia toda na íntegra, do jeito que estava acontecendo o fato. E eu gostaria de saber assim, se isso te ocorreu, se as pessoas, de alguma forma, na época, foram oposição a essa ideia. Eu tenho uma concepção sobre isso, é o seguinte, teve recentemente, ontem eu tive num evento que um jornalista lá me disse, comentou de uma pesquisa que uma empresa americana fez com investidores e empresários de vários países. E qual era a preocupação para o ano que vem desse pessoal? Primeira preocupação é investimento em tecnologia, a segunda, em comunicação. Então eu sempre disse o seguinte, não importa onde você vai se comunicar, se é numa tela se é numa folha de jornal, se é numa tela de computador, se é num celular ou na porta de uma geladeira. O que é importante é a notícia, é a informação. Então, quando a gente, no primeiro momento, quando veio a ideia, o Miro teve a ideia da gente fazer o jornal online, eu fiquei com o pé atrás. Eu até brinquei com ele, falei assim, rapaz, pouca gente tem o computador, e outra coisa, é um equipamento caro, as pessoas não têm, e então é difícil. Mas nós temos um povo brasileiro que lê muito pouco, né? Então tudo isso pesava. Mas ao contrário, no primeiro momento, eu fui fazer o Campo Grande News sozinho, só eu era tudo, eu era o repórter, o fotógrafo, o revisor, o editor, enfim. E no primeiro momento já teve uma repercussão muito boa, sabe, teve bastante acesso na página, assim, a gente, olha, eu fiz muito pouca publicidade do Campo Grande News. No começo, alguns amigos de rádio falavam, liam as notícias do Campo Grande News, falavam do nome do veículo, e outros amigos aqui de Campo Grande, provavelmente, faziam alguma propaganda para a gente. Tá? Então e depois eu fiz alguns painéis, tá? Enfim, mas muito pouco. E eu tenho o dobro da audiência que tem o segundo colocado em Campo Grande. Sabe? A gente é o veículo mais lido do Centro-Oeste. Então, essa transformação, essa tecnologia vem... É uma evolução natural que está acontecendo. Então, aonde vai estar? Hoje está no celular. A maioria do pessoal que acessa o Campo Grande News, acessa pelo celular. E não é porque eu fico stalkeando o Campo Grande News, brincadeira, mas eu sou leitora e sou jornalista e fui radialista há muito tempo, então a gente sempre usou muito, né, as matérias, entendendo a credibilidade que vocês têm, que vocês construíram e que no rádio a gente precisava da notícia realmente em primeira mão para quem estava escutando ali. E esse crescimento que foi acontecendo junto com a evolução
da tecnologia. Então, quando foi criado o Twitter, vocês estavam lá. Quando abriram a oportunidade de ter aplicativos, vocês estavam lá. E aí, quando esse celular digitalizou junto com televisão e vocês cresceram e colocaram o vídeo, colocaram o microfone, né, tanto para o leitor quanto para a fonte poder também se ver, além de ler, né, a aspas dedicada a ele. E essa evolução parece que realmente vocês acompanharam de forma muito natural e serviram de exemplo para os outros veículos que vieram depois. Eu acredito que Mato Grosso do Sul, isso eu acredito que seja um legado importante para a história de vocês. É verdade. A gente, é aquilo que eu disse, o personagem mais importante do jornal, do nosso jornalismo, é o leitor. Você tem que botar ele ali dentro. Então, eu sempre digo lá na redação, olha, o leitor tem sempre razão. É aquela história do cliente. O cliente tem sempre razão. Quem é o nosso cliente? É o leitor. Então, ele tem sempre o cliente. Eu tenho uma vitrine. A vitrine é a reportagem. Então, eu tenho que fazer uma boa reportagem para vender meu negócio. Eu vendo notícia. Certo. E Lucimar, agora falando sobre o senhor, porque a gente fez algumas perguntas pessoais, mas eu quero entrar um pouquinho mais na tua vida. Dizem que jornalista não tem vida. E nós, jornalistas, né, o Gustavo, que está na nossa produção, os colegas que vão acompanhar aqui o nosso programa, provavelmente vão concordar comigo no que eu estou falando, que jornalista trabalha demais, que jornalista está sempre de plantão. E eu quero saber, assim, como é que foi casar, né, como é que foi a vida em família também com o jornalista? Não, eu trabalhei muito na minha vida, continuo trabalhando, continuo não tendo horário, tal, mas hoje eu tenho já mais, eu me dedico mais à minha família. Sou casado há 40 e poucos anos, eu tenho 2 filhos, eu tenho dois netos, uma mulher maravilhosa. Hoje eu me dedico aos netos, né? Hoje a minha preocupação são eles, os filhos já estão formados, já estão cuidando da vida deles e tal, mas os netos ainda me dão cuidado. Eu divido meu tempo levando ele para a escola, às vezes fazendo umas viagens com eles e trabalhando. Mas eu espero ainda, mais alguns anos, tirar um pouco o pé do acelerador. Bom, eu acho difícil, né? Porque realmente o jornalismo, e eu acredito que essa veia empreendedora que o senhor tem, realmente acende o fogo da paixão e você não consiga viver sem. Agora a gente está pensando mesmo em alguma coisa, crescer um pouco mais, evoluir um pouco mais. A gente está entrando em Brasília, tá lá porque eu tenho um exemplo de um deputado aqui. Uma vez, lá no começo da minha vida no Campo Grande News, eu perguntei para ele, deputado Lones Machado, deputado, por que o senhor, ele é o 11º mandato dele. Eu falei, deputado, por que o senhor não se candidata a deputado federal? Certeza que o senhor se elege. Ele falou, Silmar, porque se eu for para Brasília, lá vou ser mais um. Aqui eu sou Lones Machado. Então, isso também me espelhou. Aqui eu sou o Campo Grande News, aqui eu tenho um espaço que eu conquistei e que pouca gente vai conquistar, porque eu não fico esperando ninguém chegar perto. Eu estou sempre procurando evoluir, sempre crescer, sempre conquistar um espaço a mais. Então, eu agora, depois de 26 anos, que eu estou tentando sair um pouco. Eu estou fazendo, eu montei uma estrutura lá em Brasília. Estou pensando em Cuiabá, talvez depois em Goiânia, para pegar mas no máximo no Centro-Oeste aqui. Aí quem sabe lá para frente é outra coisa, né? A gente vai... Amor é amor, né, Lucimar? Bom, o programa Personalidades vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com bate-papo para conhecer a história do Lucimar Couto, que é o fundador e diretor do Campo Grande News, também ícone aqui do nosso jornalismo estadual. Não sai daí, a gente já volta.
De volta com o programa Personalidades e a gente está contando a história, conhecendo um pouco melhor sobre o jornalista Lucimar Couto, fundador e diretor do Campo Grande News. A gente está falando sobre evolução tecnológica na comunicação sul-mato-grossense, mas também trazendo aqui alguns detalhes da história, da vida do Lucimar e o que ele tem também para compartilhar com a gente de interessante. E nós estávamos conversando aqui no intervalo a respeito de reportagens, né, de Mato Grosso do Sul, da história estar conectada também à política e ao agronegócio. E as pessoas dizem o seguinte, né, a jornalista não pode ter opinião, né, a jornalista tem que só escrever os dois lados da história e se isentar. Mas aqui o senhor pode ter opinião. Eu quero saber como é que foram essas histórias, como é que foi crescer jornalisticamente no Estado, mas também trazendo fatos interessantes que o senhor puder comentar aqui com a gente e dividir. Olha, na questão política, o Campo Grande News sempre se portou de uma forma neutra. Ele nunca teve uma bandeira. Porque eu acho que esse é o papel da imprensa, do veículo. Eu acho até que os veículos americanos têm posições, né? Assumem posições que eu acho até correto, mas não é o Brasil não é assim. Mas às vezes você vê políticos que não deveriam estar aí, acabam sendo eleitos, né? Porque a imprensa às vezes não fala, não mostra, e principalmente políticos na questão que a imprensa não dá muita importância quando é no legislativo. No executivo a imprensa investiga, né? Investiga mais, sempre quando o cara é candidato a deputado, a senador, a governador, ele é mais investigado do que o legislativo. E o legislativo é onde vai fazer as leis, em tese, ele seria responsável pela fiscalização do executivo. E a gente vê, no Brasil inteiro, não investiga nada, não fiscaliza nada. É uma coisa assim, está sempre aliado ao governo, ao quem manda, quem tem a caneta. E infelizmente o Brasil passa por essa situação toda e quem sofre é o mais humilde, né? Porque o cara que tem poder, que tem influência, ele reúne um grupo, vai no Congresso, faz lobby, e o pequeno não tem esse poder, não tem essa mobilização, não tem. Então é complicado isso. O Brasil tinha que mudar essa questão da legislação para dar mais poder para quem não tem o poder econômico. Porque quem manda é o poder econômico é que dita as regras, né? E o senhor chegou a cobrir, por exemplo, grandes movimentos? Eu sei que o senhor trabalhou em campanhas. Eu trabalhei em 2 campanhas políticas aqui. Na época que o Lúdio Coelho foi candidato ao governo, perdeu a eleição também porque na época do Plano Cruzado, que foi todo o MDB ganhou eleição em todo o país, e aqui não foi diferente. E depois eu trabalhei na eleição do Pedro Pedrocian, que ganhou a eleição. Aí eu trabalhei no governo de 90 a 93, na comunicação do governo. Fizemos eu acho que, é suspeito falar isso, mas eu acho que foi a melhor assessoria de imprensa que foi feita aqui. Não só porque eu participei, mas porque tinham grandes profissionais lá na redação. Era uma melhor redação que tinha aqui, melhor de qualquer outro veículo, estava no governo do Estado. E a gente produzia lá um jornal impresso diário, um noticiário de 1 hora diário de rádio, e fazíamos 3 até 4 boletins diários e enviávamos para os veículos de comunicação aqui da cidade, do Estado. Então era uma produção que nenhuma redação tinha. Então foi um período
que eu sempre lembro e sempre considero, e até o próprio Correio do Estado, na época, citou uma coisa assim, fez elogio do trabalho que a gente fazia no governo do Estado. E o senhor acompanhou de perto também, né, a transição de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, a divisão do Estado, que eu acho que foi muito emblemático para nós também. Porque o Estado foi criado em 77, né, instalado em 79. Eu estava eu acho que estava no Correio do Estado, 77, 78, ou no Diário, não lembro da data. Mas foi uma festa grande aqui. O Correio do Estado, principalmente o seu Barbosa, que era dono do Correio do Estado, era um defensor da criação do Mato Grosso do Sul. E o Correio do Estado teve uma manifestação muito grande em frente ao Correio do Estado, na 14, para comemorar a instalação do Estado, e a criação do Estado e depois a instalação, né, do Mato Grosso do Sul. E foi que já é uma história comprida, né, longa, é uma luta que vinha há muitos anos, né, porque quase o Sul era uma região que se arrecadava muito e ia muito para o Norte e vinha muito pouco de volta, né. Então os políticos aqui não criou um movimento para fazer essa divisão. E eu acho que para o nosso setor, né, para o jornalismo, foi muito interessante essa divisão também, porque foi possível valorizar e setorizar melhor os profissionais que já eram qualificados na época e que foram destinados também para trabalhar nos gabinetes, para trabalhar no governo e para fortalecer os veículos de comunicação que já atuavam na cidade, agora com uma representação estadual. Criou um mercado de trabalho maior, né, inclusive. Porque, por exemplo, todos os grandes veículos, e naquela época os grandes veículos tinham muita correspondentes, todos eram instalados em Cuiabá. Então ficavam lá em Cuiabá, Folha, o Estadão, Jornal Brasil, Globo, todos lá em Cuiabá, principalmente porque naquela época tinha muito a questão da Amazônia, do próprio Mato Grosso, a questão indígena. Então os grandes jornais iam para Cuiabá. Quando criou o Estado, lógico, aí veio também muita gente para cá, né? E criou um mercado de trabalho maior também para o jornalismo. E o senhor acredita que aqui o jornalismo é mais setorizado mesmo? Fica mais na política, mais no agronegócio? Mas isso limitou a gente, de certa forma? Eu acho que sim. Nesse ponto a gente está um pouco atrás. Acho que até por questão financeira, sabe? Os grandes veículos têm uma estrutura maior, então você cria, por exemplo, na questão do agronegócio. Agora que a gente está começando a dar valor para esse setor, até há pouco tempo a gente fazia uma cobertura superficial. O próprio Campo Grande News, eu reconheço isso. Hoje a gente está aprofundando nessa questão, conversando com o empresariado do setor, entendendo melhor como é que se produz, como que o mercado da celulose, a questão da logística. E a gente, por exemplo, essas grandes empresas vêm para cá, já vai gerar 10 mil empregos, mas não basta só vir para cá e gerar 10 mil empregos. Em consequência disso, ela vai trazer N problemas. A segurança, a prostituição, a droga, tem a falta de escola, creche, enfim, o Estado tem que se preparar para isso, né? Às vezes o Estado, e aí também tem que ser questionada essa questão, anteontem, nessa questão do ministro falando da questão econômica aí, eu não lembro agora de cabeça, mas 800, 900 bilhões o Estado a União deixa de recolher de impostos porque isenta as empresas como incentivo, né, fiscal. O Estado aqui também.
E aí falta uma fiscalização, falta uma política de cobrança disso. O cara promete gerar 10 mil empregos, ele está gerando esses 10 mil empregos? Ele tá cumprindo a parte dele, porque a prefeitura vai dar o terreno, o Estado isenta de imposto, está saindo do nosso bolso. E a contrapartida? Quem que vê isso? Quem fiscaliza? E aí tem toda essa questão da questão da segurança da escola, que é o Estado que dá, que são os nossos recursos, né? Então, é importante que a indústria venha, lógico, não estou discutindo isso, é fundamental. Agora, ela tem que vir atrelada a uma estrutura logística, não só no transporte, mas na educação, na segurança. E você pode ver, você vai lá em Ribas e Rio Pardo, que a coisa já está... Você pergunta para as pessoas que moram lá, como que a coisa piorou em termos de segurança, de creche para as pessoas. Então, esse mal... E o olhar microscópico do jornalista entra aí, né? Exatamente. E aí esse campo se expande. Há um ano passado, retrasado, eu não lembro direito, logo quando a empresa estava se instalando lá, nós fomos lá e fizemos uma matéria grande sobre a questão da droga que estava lá dentro e da violência. O pessoal da empresa ficou bravo com a gente. Nós estamos mostrando uma realidade que existe. Mas você não esqueceu de falar que a empresa está... Não esquecemos, nós falamos isso. Agora, nós estamos mostrando também que com a vinda de vocês, que vai gerar emprego, que vai trazer recurso para o Estado, que vai contribuir com o Estado, lógico, vai estar trazendo problemas também. Agora, tem que montar uma estrutura para evitar isso. Sim, eu tenho um olhar muito otimista a respeito dos problemas, porque quando existe o humano envolvido em qualquer circunstância, seja ela política ou empresarial, corporativa, enfim, pode existir o erro. Pode existir a falha, isso é muito humano. E aí o jornalista, ele está ali realmente para reportar e para contribuir com esse processo de evolução, seja fazendo uma denúncia, seja realmente mostrando a realidade, onde os agentes públicos vão poder se movimentar a respeito daquele problema, onde os empresários, que também são responsáveis, né, por aquele entorno, pelas regiões onde eles estão desenvolvendo, também podem contribuir com o poder que tem. E aí o jornalista, ele entra, né, nesse papel muito importante de estar dando voz a esses problemas todos sociais, para que esses problemas sejam corrigidos. Eu acho que esse é o papel fundamental do jornalismo, é mostrar os dois lados, é mostrar o lado que sem dúvida, uma indústria que é o tamanho, o investimento monstruoso que estão fazendo, não tem dúvida, ninguém pode questionar isso, ninguém pode criticar, elogiar. Agora, tem que ver também o outro lado, tem que ver as comunidades que estão sendo prejudicadas de igual forma. Se não existe a pergunta ou a dúvida, não existe o avanço nem a melhora. Lucimar, agora comentando contigo também a respeito do seu lado empreendedor, porque a gente sabe que o jornalista está lá, o senhor é repórter, é redator, como bem disse, mas o senhor é empresário. E como é que foi essa transição de carreira? Eu acho que eu não fiz essa transição ainda. Eu tenho um amigo que diz para mim o seguinte: se você fosse empresário, você já era rico. É que você é jornalista, você é repórter. Por que ele falou isso? Porque às vezes eu tenho uma notícia e eu divulgo, eu fico eu vou divulgar a notícia. Mesmo que eu sei que divulgando aquilo, de alguma forma, vai prejudicar o meu negócio. Eu vou perder o cliente, eu vou, enfim. Criar financeiramente vai ter um problema. Não que aquilo, primeiro, eu não vendo notícia, isso aí não se discute. Mas, por exemplo, você tem um cliente, se tem um problema na empresa dele, ou no governo, ou onde quer que seja, se você dá uma notícia negativa, que ele não gosta, de alguma forma ele pode querer dar a contrapartida, né? E às vezes a pessoa,
ou o poder fica chateado e corta a sua verba, isso acontece muito. Então, foi uma forma que ele falou, meu, se você fosse empresário, você já estaria rico. E eu não sou, eu sou jornalista. Então, essa transição de repórter para empresário, eu ainda não fiz. Eu brigo, às vezes com meu sócio, às vezes eu discuto com ele para dar uma notícia que às vezes não agrada. Ele é do agro, né? Então às vezes não agrada o setor dele. Ele fica, por que você dá isso? Falei, porque é notícia, tá? Então, mas ele é uma pessoa assim, não que ele interfira. Mas é a prova de que sempre existe o diálogo e o diálogo sempre chega no consenso. Né? É uma coisa assim, isso eu tenho, é importante que eu fale, porque ele nunca interferiu na nossa relação do jornal com qualquer coisa empresarial, ou de interesse dele, ou do setor, onde quer que seja. Ele sempre confiou na minha maneira de conduzir o jornal. E a segunda questão sobre o empresário que eu gostaria de perguntar é entendendo que a geração é completamente diferente, né? Não apenas o que eles buscam nos veículos de comunicação, mas como eles também se posicionam enquanto profissionais, os valores, aquilo que eles veem enquanto jornalismo. Muita gente está desistindo de ser jornalista, inclusive. Mas eu gostaria que o senhor comentasse comigo sobre esses novos profissionais, os novos jornalistas que estão entrando no mercado, né? Como é que é lidar com eles, entendendo que o senhor é jornalista também, a gente sabe que a paixão está aqui, né? Deixa eu te falar uma coisa, duas coisas, a questão empresarial aí. O Campo Grande News tem 26 anos. Nesse período, a gente investiu, o investimento que a gente fez foi em pessoas. O único investimento que eu fiz nesse período, que nós fizemos nesse período, foi agora com a construção de uma sede própria. Construímos no ano passado, entramos em março agora, recente, não tem nem um ano ainda que tem a sede nova. Então, tudo que a gente faturava ou que sobrava, a gente, vamos fazer o quê? Contratar gente. Então, esse foi o grande produto nosso, é o pessoal. E sempre pessoas de qualidade, de grandes profissionais. Essa é uma coisa. A segunda, com relação aos profissionais. Eu acho assim, o jornalismo perdeu um pouco, e não é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não, é de uma forma geral. Acho que não, eu vou falar do Brasil, porque no mundo eu não tenho essa... Mas perdeu um pouco da paixão do jornalismo. Hoje as pessoas fazem... Antes, quando eu trabalhava nos jornais, eu tinha horário para chegar. E às vezes, nem chegar, eu trabalhava a partir do meio-dia. Só para lembrar um período que eu fazia política, então eu era editor de política, eu entrava meio-dia, só que as sessões na Assembleia eram de manhã, começava às 9 horas. Se eu não fosse na Assembleia, eu ia deixar de ter informação, de bastidor, de conversar com o deputado, enfim. E aí o que eu fazia? Eu sair de casa, ia para a Assembleia, ficava lá até 11h30, tinha que vir no jornal, que era do outro lado da cidade, para bater o cartão de ponto. Porque se eu não tivesse lá meio-dia e não batesse o cartão de ponto, eu era considerado falta. Portanto, perderia o dia, mesmo estando trabalhando. E aí, para sair, não tinha horário. Ficava até fechar a página, que eu tinha 2 páginas, até fechar, ia embora. Às vezes, cansei de sair do jornal 10, 11 horas da noite. Hoje, as pessoas chegam no horário delas e saem no horário delas, 5 horas. Não ficam mais, se ficar mais meia hora, 1 hora, passa o cartão, paga 1 hora extra. Então, acho assim, e esquecer um pouco da reportagem. Eu sou apaixonado por reportagem. A matéria de conteúdo mais aprofundada, elaborada, dá prazer em ler e tal. Esses textos superficiais que se faz
como agora o computador faz, a inteligência artificial, você passa uns dados lá, ele faz para você não precisa nem ter. Então, é cada vez mais importante, eu acho que o jornalista tem que se superar disso, porque, e muito jornalista, você estava falando, ele prefere ir para uma assessoria de imprensa, porque ele vai ficar, ele não tem feriado, não tem finais de semana. Eu sempre comparei assim, eu acho que o jornalista é igual um médico, ele não tem hora. Se você está numa operação, como é que você, deu meu horário, eu vou sair, deixa o corpo aqui, deixa a pessoa lá e amanhã eu volto para continuar a operação? Não dá, né? Você tem que terminar a operação. Então, se você sai para fazer uma reportagem, você tem que terminar. Então, as novas gerações, elas estão assim, né? Mas eu acredito que seja em todas as profissões isso, porque também eu acompanho também. Também acho, eu acho que falta esse um pouco mais de amor. Você falou dos médicos, a gente vê assim, cada notícia aí, né, envolvendo situações médicas complicadas. Também, não, é verdade. Talvez seja uma crise geracional. Bom, e como o nosso ser humano isso. Tá muito complicado. E como o nosso tempo, infelizmente, acabou, para encerrar, eu queria que o senhor comentasse, assim, algo que realmente tenha te tocado nesse tempo de profissão, de jornalismo, de evolução tecnológica. A gente sabe que a gente está aqui para oferecer um serviço importante, né? Que é reportar, que é também colocar o direito das pessoas, né? E olhar com essa lupa que eu comentei a respeito dos problemas sociais, políticos, econômicos, para que quem é de direito possa resolver. Tá, eu não sei se eu vou deixar assim, alguma mensagem, não, mas o que eu sempre lutei e sempre vejo de importância no jornalismo é o papel que a gente pode exercer e eu acho que o Campo Grande News faz isso para ajudar de alguma forma as pessoas que precisam, as pessoas que dependem de um empurrão, de uma ajuda, que o poder público não vê, que o poder público ou faz de conta que não vê, eu considero assim um absurdo você ir em algumas as periferias de Campo Grande, o Jardim Noroeste é um exemplo, e ver aquelas crianças, aquela situação lá, e a gente com poder público, com tudo aí, sabendo que teria condições de resolver aquilo lá, é só uma questão de interesse, né, de vontade política. E às vezes uma matéria que a gente faz de uma mãe que está com filho precisando de medicação, precisando de uma cirurgia e de uma ajuda financeira, a gente faz a matéria e no mesmo dia a pessoa consegue aquilo, consegue uma vaga hospitalar, consegue o dinheiro para fazer a cirurgia, para comprar a medicação. E eu acho que esse papel que a gente já faz já é muito gratificante, sabe? Então, isso me dá um prazer enorme, sabe? Eu me emociono muito quando eu vejo isso. Só para encerrar, uma vez, não lembro a época aqui, eu só lembro que a pessoa morava ali na saída para Aquidauana, e nós fizemos uma matéria, uma campanha para arrecadar cestas de alimentação para ela, era a família dela e tal. E eu no domingo, eu passei no Mercadão, comprei uma cesta grande e fui levar na casa dela. Eu cheguei, bati palma, tinha o endereço, tal, fui lá, ela falou assim para mim, eu, conversando com ela, tal, ela falou, olha, eu quero agradecer, muito obrigado por você ter feito isso, mas eu não preciso mais. Abriu a porta, me levou lá dentro, estava cheia a cozinha dela de cesta. Já veio muito, agradeceu o jornal, não falei que era do jornal, falou, o Campo Grande News, depois que o Campo News fez a matéria, toda hora veio carro aqui, gente entregando, eu não preciso. Você pode levar para outra pessoa. Tá? Então isso é muito gratificante, isso é uma coisa que não deveria precisar ser feito, mas infelizmente ainda acontece. E se a gente pode fazer, a gente faz com um grande prazer.
Sem dúvida, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente, é realmente emocionante. E eu acredito que seja um dos papéis aí mais importantes de você trabalhar uma ciência social, como o jornalismo, que tem um impacto, sim, direto na vida das pessoas. Tudo que a gente fala, com muita responsabilidade, toca a vida de cada um que acompanha, então, o veículo de comunicação que o senhor corajosamente fundou, também apostando na tecnologia e no avanço tecnológico. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Obrigado. Esse foi o programa Personalidades da sua TV Alemes. Compartilhe o nosso link com seus amigos e familiares e não esqueça de estar sempre sintonizado na nossa programação. E eu volto no próximo programa com uma nova personalidade. Até a próxima. Tchau, tchau.